Fala aí, rapaziada, beleza? O Kaká tá muito próximo de ser o novo reforço do Corinthians. E nesse conteúdo você vai saber tudo sobre ele. Eu sou o Vinícius Martins e você tá no canal 4 Linhas. O Kaká é um zagueiro de 24 anos, revelado nas categorias de base do Cruzeiro em 2018. Mas ele só apareceu com frequência na equipe principal no ano seguinte, em 2019. Inclusive, naquela bagunça que foi a temporada de 2019 do Cruzeiro, né, de rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Kaká foi titular durante um certo período daquela temporada, principalmente do meio para o final. Inclusive, ele terminou o Brasileirão sendo um titular indiscutível da zaga do Cabuloso. No ano seguinte, na disputa da Série B, ele foi titular também boa parte daquela temporada, mas logo foi vendido ao futebol japonês. Ele retornou ao futebol brasileiro no ano passado, de empréstimo lá do futebol japonês, ao Atlético Paranaense. Só que no Furacão, apesar de ele ter sido um titular indiscutível do Atlético, principalmente no segundo turno do Brasileirão, ele chegou no meio do ano passado, ele disputou 20 partidas pelo Furacão, todas como titular. Apesar disso, há um imbróglio aí envolvendo o empréstimo da equipe japonesa com o Atlético Paranaense. Isso porque, se o Kaká completasse 30 partidas no Atlético Paranaense, você sabe que ele fez 20, o Furacão teria a obrigação de compra, seria obrigado a comprar o Kaká por cerca de 3 milhões e meio de dólares, o que dá mais de 17 milhões de reais. O Furacão não concorda com isso, né? Não quer pagar esse valor, não é que não concorda. Quando assinou o termo de empréstimo, concordou com essa obrigatoriedade de compra. Mas o Furacão não quer comprar o atleta, não quer pagar mais de 17 milhões de reais. Por conta disso, para o Kaká não atuar mais, apesar de ele ter sido indiscutível titular na temporada passada, ele está treinando separado com a equipe desde o início do ano. E agora a equipe japonesa está finalizando o empréstimo do zagueiro pro Corinthians até o fim de 2024 e, diferente do Atlético Paranaense, não com uma obrigatoriedade de compra, mas com uma opção de compra, e nós não temos aqui os valores desse negócio, tá? O Kaká, ele é um zagueiro. Vini, ele pode fazer outra função, ele pode jogar como volante, pode jogar como um lateral de origem. Assim, cara, ele atuou pouquíssimas vezes, bem pouquíssimas mesmo, como um volante e como um lateral. A esmagadora maioria, eu arrisco dizer que 99,9% das partidas que ele atuou como um profissional foi realmente como um zagueiro, tá? Inclusive, no Atlético Paranaense, a maior parte dos jogos em que ele atuou foi atuando num sistema com 3 zagueiros, principalmente ao lado do Thiago Heleno e mais um outro zagueiro que poderia ser, que foi, né, em boas partidas, o Kaique Rocha, tá? Então tá acostumado a jogar com 3 zagueiros e isso bate muito com a ideia de jogo do técnico Antônio Oliveira, que em muitos momentos no Cuiabá utilizou esse sistema. Mas quando atuava em linha de 4 defensiva, com 2 zagueiros e 2 laterais, ele foi o cara pela direita. Com 3 zagueiros também foi esse cara pelo lado direito, né? O mapa de calor do atleta no Brasileirão do ano passado pelo Furacão exemplifica bastante isso. Como tá muito povoado pelo lado direito de defesa da equipe do Atlético Paranaense, tá? Aí você deve estar se perguntando, né? Vini, você acha que ele pode atuar pelo lado esquerdo? Eu acho muito difícil. Primeiro, porque ele se sente mais confortável sendo o cara pelo lado direito, né? O que as pessoas mais antigas costumam chamar de back central. E o segundo motivo que eu acho difícil ele atuar pelo lado esquerdo é porque o Corinthians tem um zagueiro canhoto, né? Que é o Caetano, e vem recebendo oportunidades, mesmo que não tenha jogado bem contra o Palmeiras, e é questionado por uma parte da torcida. Ele é o único, além do Raul Gustavo, que retornou de empréstimo do Bahia da temporada passada para o Corinthians nessa temporada, que é canhoto, né? E isso acaba fazendo diferença. A gente sabe como muitos treinadores gostam de ter, inclusive no time titular, um zagueiro canhoto para auxiliar nas construções das jogadas.
Mas assim, foi um cara que a maior parte, tem a ciência disso, que a maior parte da temporada passada ele atuou quase que como um lateral direito nesse sistema com 3 zagueiros. Tinha bastante liberdade para dar esse apoio ao ataque, inclusive recebendo em alguns momentos bem aberto pelo lado direito. Eu já vou comentar um pouquinho mais para frente sobre as características de jogo do Kaká. Eu separei alguns números do atleta pelo Furacão na temporada passada e queria que você prestasse muito bem atenção na quantidade de bolas recuperadas e também de ações defensivas que o zagueiro teve pela equipe do Paraná em 2023. Mas para não ficar apenas em números isolados, em números vazios, eu fiz um comparativo de estatísticas do Kaká com todos os zagueiros do Corinthians, do atual elenco, em números no Campeonato Nacional de 2023. Então o Félix Torres no Campeonato Mexicano da temporada passada, o Caetano pelo Corinthians no Brasileirão, o Raul Gustavo pelo Bahia também no Brasileirão, o Gustavo Henrique pela segunda divisão do Campeonato Espanhol pelo Real Valladolid. Não tá entendendo? Tá um pouco confuso? Vou colocar a tela para você dar uma olhadinha. Olha lá, preste muito bem atenção nos números desses atletas. O Kaká teve 19 partidas e 19 como titular. Félix Torres 37, 32 como titular. Gustavo Henrique 12 e 9. O Caetano 16 e 13. O Raul Gustavo 7 e 4. Cada um por suas respectivas equipes na temporada passada. Cortes por jogo: Kaká 3,5, Félix Torres 4,4, Gustavo Henrique 2,4, Caetano 3,9 e Raul Gustavo 1,7. Desarmes por jogo: Kaká 1,4, Félix Torres 1,1, Gustavo Henrique 0,4, Caetano 0,8 e Raul Gustavo 0,9. Bolas recuperadas por partida: Kaká 4,6, Félix Torres 6,4, Gustavo Henrique 3,9, Caetano mesmo número, Raul Gustavo 1,9. Duelos aéreos ganhos por partida: 2,2 para o Kaká, 53% de acerto nos duelos em que ele tentou. Félix Torres 3,6, 67% de acerto. Gustavo Henrique 2,6 e 66%. Caetano 1,1, 55%. E o Raul Gustavo 1, 35%. E taxa de assertividade no passe: Kaká 82%, Félix Torres 73%, Gustavo Henrique 90%, Caetano 91% e o Raul Gustavo 84%. E pra gente comentar sobre as características do Kaká, assim, é um atleta veloz, cara, é um zagueiro veloz. E isso é algo fundamental, né, cara? A gente costuma falar que zagueiro lento não tem mais espaço no futebol moderno. Então, o Kaká tem essa virtude, é esse zagueiro que tem essa velocidade. É um atleta que se caracteriza bastante por ter uma noção de cobertura muito, mas muito grande, tá? Então, isso ajuda a gente a explicar porque ele se deu muito bem no Atlético Paranaense, né? Porque geralmente, sistema com 3 zagueiros, você tá sempre fazendo a cobertura do lateral, você tem que ter uma certa velocidade para conseguir fazer essa cobertura, tem que ter uma noção de espaço muito grande. É um zagueiro que também tem um duelo aéreo bom, né? É alto, 1,87, 1,88 de altura. Tem bom passe também, mas porra, Vini, você acabou de mostrar números dele que ele tem apenas 82% de acerto no passe. São números isolados, tá? A gente não pode tornar isso como verdade, é só pra gente ter uma noção, é só pra gente ter uma ideia. Por que ele tem 82% de acerto no passe? Porque é um atleta que quase sempre está buscando dar passes verticais, dar um passe um pouco mais diferente, né? Encontrar um companheiro numa situação um pouco mais difícil de se encontrar. Então a gente costuma ver zagueiros que tem mais de 90% de acerto no passe, mas se a gente for analisar, se a gente for olhar a partida, são passes para o lado, passes para trás e que não acaba progredindo, né? Então ele tem um acerto bom no passe, mas que acaba influenciando um pouco no jogo, né? Então o Kaká tem uma taxa de assertividade menor, mas é porque ele tenta bastante, tenta passes um pouco mais diferentes, tá? Eu achei que fosse um atleta, ainda nas categorias de base, ele era muito promissor, né? Então havia uma grande expectativa do Cruzeiro, mas o Cruzeiro não conseguiu segurar ele muito tempo, porque pela questão financeira, a gente sabe, todo mundo sabe da crise que o Cruzeiro estava vivendo e perdeu muitos bons valores, muitas boas peças. Só de cabeça eu consigo lembrar do Vitor Roque, do Jadson, volante que está no Bragantino, agora o Kaká, o próprio Maurício que está no Internacional, são todos caras revelados nas categorias de base do Cruzeiro. É verdade que o Vitor Roque foi formado de fato no América, mas ainda para a base foi para o Cabuloso.
Mas assim, eu citei 4 assim, só de lembrando de cara aí, de atletas muito promissores, que havia muita expectativa, e o Cruzeiro não conseguiu segurar pela questão financeira, e pela crise que o clube vivia, né? E eu esperava que o Kaká fosse atingir um bom nível, né? Pelo que ele apresentava nas categorias de base, mas por essa questão financeira, por ele ter sido vendido tão cedo para o futebol japonês, um centro que é muito complicado do atleta conseguir se desenvolver, e aí ele veio por empréstimo ao Furacão, e apesar de ele ter ido bem, o Furacão não quis pagar 17 milhões de reais, e ele tem um contrato longo lá até, com a equipe japonesa, tem até 2025, se eu não estou enganado. Enfim, isso acaba influenciando no desempenho e a gente não consegue ter uma projeção, fazer uma projeção do que pode ser a carreira do Kaká, né? É um atleta com qualidade, que ainda é uma idade nova ainda, né? Ainda dá para evoluir legal, e que tem potencial, mas aí ele trava no Japão e aí ele vem emprestado e vai bem, mas ainda tem contrato e não consegue evoluir, não consegue ter uma escadinha e agora chega por empréstimo ao Corinthians. Espero que ele consiga ter uma sequência, que ele vá bem pelo Corinthians, que quem sabe o Corinthians consiga contratar o atleta, enfim, não sei os valores que vão estar nessa cláusula de obrigação de compra, mas sabe que é um zagueiro promissor e que eu acho que tem capacidade para ser titular, né? Uma característica um pouco diferente do Félix Torres, um pouco diferente também do Caetano, mas assim, é bom zagueiro, acho que vem para brigar sim e tem plenas capacidades de ser titular nessa equipe do técnico Antônio Oliveira. Concorda comigo? Manda aí nos comentários. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.